climáticas e exigências de qualidade e sustentabilidade. E eu convido da PIA Marketing Limitada, senhor Carlos Brando. Seja bem-vindo. Recebe nosso carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, amigos e amigas do café. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer os organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui para falar com vocês sobre a cafeicultura mundial, que inclui a brasileira, perspectivas futuras num ambiente de mudanças climáticas e exigências de qualidade e sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês todos, de volta a este evento tão prestigiado. Falei várias vezes aqui antes, com muito orgulho, sempre digo para todo mundo. E um agradecimento especial ao Cláudio, presidente da ACA, ao André Fernandes, grande amigo que eu muito admiro, o Mosca e a Viviane pela parte logística. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu vou falar sentado, gosto de falar em pé, mas eu quebrei 2 ossinhos do pé. Então, por favor, tenham paciência comigo. Antes de começar, eu queria agradecer o Mosca e cumprimentar e o André por essa fantástica retrospectiva do que está acontecendo no Brasil. Aprendi muito sendo brasileiro e estando sempre por aí. Foi fantástico, muito bom, excelente ideia. A próxima. Antes de começar, eu quero falar... Próximo, por favor. Algumas palavras sobre a PIA, a nossa empresa, e o nosso grupo de pequenas empresas. A PIA tem atuação global em diversos setores do agronegócio e exporta equipamentos Pinhalense e Carmomac para mais de 100 países nos 5 continentes. Estamos há quase 30 anos no mercado e nossas áreas de atuação incluem consultoria e trading. Na consultoria, nós coordenamos 2 programas de sustentabilidade no Brasil, o da GCP, Plataforma Global do Café, que é um programa mundial, e também o Coco Action, que é um programa de sustentabilidade do cacau. Na área de trading, exportamos equipamento Pinhalense e Carmomac. As empresas do nosso grupo são pequenas, mas são diversificadas. Nós temos a GSB2, que é uma agência de propaganda focada no café e hoje no vinho também. A Qualicafex, que é uma exportadora de cafés especiais, a Exotic, que é um torrador de café especial, e a Fazenda Santana, que produz cafés especiais, premiados em vários concursos de qualidade, e agora está plantando uva para produzir vinho. Pinhal, no estado de São Paulo, está se transformando na capital estadual do café e do vinho. A próxima. Aqui nós temos um resumo dos clientes da PIA no mundo. Por exemplo, no setor privado, naturalmente a Pinhalense e a Carmomac, mas empresas tão diversificadas como a Nestlé, a Yara, a Singenta, a Coa Chupé, a Melita e muitas mais. No setor institucional, a Plataforma Global do Café, a Fundação Mundial do Cacau, a Organização Internacional do Café, Cafés da Índia, a Federação na Colômbia, a Associação Africana de Cafés Especiais, Banco Mundial, BSCA e etc. No setor público, Ministério da Agricultura, Apex, Agência de Promoção das Exportações, a CEAPA, aqui de Minas Gerais, etc. A próxima. A nossa exposição no mundo do café vai além das empresas. Hoje eu não estou mais diretamente envolvido com a atividade das empresas, eu dedico meu tempo a conselhos aqui no Brasil e 3 deles fora do Brasil. E hoje eu presido o conselho da Plataforma Global do Café, a GCP,
que ela é estabelecida na Suíça, com um escritório central em Bonn. Aí vocês têm uma visão de quem são os membros da GCP. São membros dos setores de produção, do comércio de café, da indústria, do varejo e do terceiro setor, a sociedade civil. O Brasil é o país que tem o maior número de membros na GCP. E essas empresas estão aqui na GCP por sua preocupação com o ESG, que está no título da palestra: meio ambiente, aspectos sociais e governança. Por que uma empresa como a Nestlé, o maior torrefador do mundo, está numa iniciativa pré-competitiva? Tudo que se faz aqui é pré-competitivo, porque tem coisas que ela não consegue fazer sozinha. Então ela precisa dividir essas tarefas com outras empresas. Tá, obrigado. Então, a próxima. Os setores e empresas, aqui está o conselho da GCP que eu presido. O conselho mostra a diversidade da plataforma global de café, bem como o acesso à informação que a gente acaba tendo. Os países produtores à esquerda têm um representante da Ásia, um da África, um da América Latina, que não está aí porque está sendo buscado, e um do Brasil, que por seu tamanho e importância do agronegócio, o Brasil tem sozinho um membro, que é o Rafael, lá da Comap. Pelo lado da indústria estão os dois maiores torrefadores mundiais, a Nestlé, a JDE, que é a pilão no Brasil, a canadense, maior torrador canadense, Mother Partners, e a americana West Rock, que não tem marca, mas ela é fornecedor grande do Dunkin' Donuts, do McDonald's, de restaurantes, etc. O comércio está representado pela Econ, EISA, quem está aí é o Ted Steve, que é o CEO do grupo, e está também a Olam OFI. Quem está aí na Olam OFI é um dos vice-presidentes dela. E o terceiro setor tem alguns dos principais atores mundiais em sustentabilidade: Conservation International, Solidariedade, Rainforest, UTS, e aí também nós temos um representante da área financeira mundial, o Rabobank, que está muito próximo do cerrado aqui de vocês, e também a Vanúzia Nogueira, a brasileira, que hoje é diretora executiva da Organização Internacional do Café. Vocês devem estar curiosos por que a minha foto está aí com ponto de interrogação. É que depois de 6 anos e começar a GCP 2.0, eu estou terminando o meu mandato em abril, no mês que vem, e eu fico até o final do ano como presidente honorário, ajudando a nova presidente, que é uma mulher, a Adriana Merria, que é colombiana e que tem experiência não só em café, como cacau e palma. Então tem que ir mudando a coisa, tem que ir progredindo. O próximo. A GCP promove ação local para obter resultado global. Ela funciona de baixo para cima, não é de cima para baixo. Com membros ao redor do mundo, plataforma de sustentabilidade em 6 países: Vietnã, Indonésia, Quênia, Uganda, Brasil e Honduras. E esses 6 países produzem 63% do café do mundo. Nós temos ações de iniciativa coletiva, eu vou descrever isso depois, em 3 países, e atividades nos 10 países que estão na tela. Próximo. A meta da GCP para 2030 é ambiciosa, muito ambiciosa. Mudanças nas condições de vida para 1 milhão de produtores pequenos no mundo. 1 milhão de produtores, nós queremos aumentar a renda deles. Isso são 95 mil no Brasil, que nós vamos trabalhar via agricultura regenerativa, 85 mil em Honduras. Nós estamos buscando aumentar a produtividade da mão de obra, porque senão eles vão para os Estados Unidos. 125 mil produtores em Uganda. Estamos trazendo os jovens para a cafeicultura, porque eles não querem entrar, precisa ter um atrativo de tecnologia, nós estamos trazendo eles para dentro. 85 mil no Quênia, com aumento da produtividade, 215 mil no Vietnã
com uso eficiente de insumos, inclusive água, porque eles têm problema hoje com limite mínimo de resíduo. E, finalmente, na Indonésia, 126 mil produtores, todos pequenos, porque a Indonésia é vizinha do Vietnã, mas a produtividade é 1/3 da produtividade do Vietnã. E assim mesmo eles usam pesticida demais e tem problema com LME. Dá para entender? Difícil. Então, estão jogando dinheiro fora. Bom, próximo. Hoje só se fala de preço do que está acontecendo nas bolsas. E quem achou que eu ia ter a resposta aqui, errou redondamente. Sinto muito, mosca. Ainda não tenho a resposta. Mas nós temos um boletim mensal que fala não do que está na telinha com preço. A telinha é a mesma no mundo. Todo mundo vê as notícias hoje, mais produção, menos. Nós falamos mais de fundamento de mercado. E nós temos um boletim mensal que se chama Confidential, que ele vai para 10 mil pessoas em 80 países, em 7 línguas, inclusive em chinês. E frequentemente nós sondamos o produtor aqui e colocamos o que nós achamos que é a opinião do produtor brasileiro. Não sei se manipulamos ou não, mas nesse mês, na opinião do cafeicultor brasileiro, saiu que, surpreendentemente, os preços do café não caíram antes da colheita no Brasil, porque cai sempre. Dessa vez, não. Bom, próximo. O Confidential também resume preços no Brasil, preços aqui dentro, não lá fora. E é interessante, são preços em reais, e nós escrevemos que raras vezes os preços de arábica e robusta estiveram tão próximos. Por quê? Bom, próximo. Eu gosto muito das análises do escritório Carvalhais, não é propaganda, é o amigo Duda, que é conselheiro comigo lá no Museu do Café em Santos, e ele escreveu: o Vietnã está praticamente fora do mercado. E notícia recente, os vietnamitas não estão querendo entregar café agora, quem vendeu ou quem acha que vai subir mais. Então está piorando. Há aumento de consumo na Ásia, há entraves logísticos no Mar Vermelho, o café do Vietnã e o robusta de Uganda não está chegando na Europa, estão baixos os estoques mundiais. E não preciso dizer depois para você, depois de tudo que nós escutamos, que há mudança climática no Brasil e no mundo. Assim, nós temos altas históricas em robusta e os robustas estão arrastando os arábicas. Vamos conversar um pouco sobre isso. Próximo. Vejam vocês primeiro que interessante, que o padrão de safras altas e baixas brasileiras está sendo quebrado. E o que eu escutei aqui indica que em 25 deve ser quebrado de novo, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave. Nós já vamos ter 3 safras altas seguidas, 22, 23 e 24. Isso só ocorreu 7 vezes em 144 anos. O mais interessante, há uma boa probabilidade de nós termos 4 safras altas seguintes, se 2025 for maior que 2021. Gente, isso só ocorreu uma vez na história. 89, 90, 91 e 92. Mas o mais curioso de tudo é que o Brasil produz mais café e o preço sobe. Não é um paradoxo? Diferente de tudo que a gente já escutou? Mais interessante, dólar está subindo. O que acontece quando o dólar sobe? O preço do café no Brasil baixa. Baixou? Não, subiu. A pergunta é: o que está acontecendo no resto do mundo? Alguma coisa está acontecendo. Ou então os fundos estão com tanto dinheiro que eles estão comprando e que me assusta muito se eles mudarem de ideia.
E às vezes a gente pensa só no café, mas o fundo não está só no café. Ele está no petróleo, está no cobre, está na soja, no algodão. E às vezes pode acontecer uma coisa lá fora que não tem nada a ver com o café, mas fica melhor comprar lá. Então eles vendem. Mas eu não vou entrar nessa. Eu vou falar com a visão de quem exporta equipamento pinhalense para 103 países e preside o conselho da GCP, e eu sou membro do conselho do Coffee Quality Institute do Kilgrave. Por que eles me convidam para conselho? Pelo simples fato de que a gente viajou muito e conhece muito país. Então, da mesma forma que vocês me convidaram para saber o que está acontecendo lá fora, os conselhos também se beneficiam desse conhecimento que a gente tem, e a gente vende para o pequeno produtor, para o médio, para a cooperativa, para o grande, para o governo. Então a gente tem uma visão cruzada muito boa de todos os países. Então a pergunta é, que concorrentes acompanhar de perto? Em 2022, só 2 anos atrás, eu estive aqui no Cerrado, em Araxá, e eu disse então, em Arábica devemos acompanhar Etiópia, primeiro, Peru, o próximo, desculpe. Obrigado. Eu falei, quem que devemos acompanhar? Etiópia, primeiro, Peru, segundo, Honduras, terceiro, apesar da ordem, cujas produções devem aumentar. Em Robusta, eu falei, primeiro Uganda, segundo, Vietnã, que já estávamos, faz 5 anos que eu já enxergo problemas no Vietnã. Bom, Brasil e Vietnã, com 25% da área plantada, só 25%, tem hoje 60% da produção mundial. E isso assusta o mundo. E o mundo pede diversificação da produção. Mas o que aconteceu de 2022, quando eu estive lá em Araxá, até hoje, foi pior. A próxima. Hoje, a lista de concorrentes a acompanhar de perto encolheu, diminuiu. Em Arábica, sobrou a Etiópia, e a Etiópia consome muito. Ela é como o Brasil, ela produz 7 milhões de sacos, mas consome 40%. Então não é um grande exportador. Em Honduras, na América Central, a produção cai. Clima adverso, falta de mão de obra. As pessoas estão indo para os Estados Unidos e se criou lá um salário família, que é a remessa que o pessoal manda para trás, e quem está recebendo essa remessa só trabalha se receber 3 vezes mais, senão ele fica quietinho na casa dele. Imagina que Honduras estava chegando em 10 milhões de sacos, esse ano estão falando em 5,5. Costa Rica vai ter a menor produção em 42 anos. El Salvador produziu 4 milhões de sacos e hoje está em 500 mil. América do Sul, a Colômbia já chegou a 15 milhões. Hoje estão contentes que vão produzir 12. O Peru parou de crescer, está em 3 milhões e meio. E a Índia não aumenta o arábica, diminui o arábica e compensa com robusta. Então nós estamos vendo aí, e o Vietnã? Problemas climáticos, falta de renovação, excesso de insumos e pesticidas, eles têm problema com LMR, e o café já não é prioridade governamental. Por isso que eu acho que o Brasil vai se tornar o maior produtor mundial de robusta antes do que eu pensava. Eu falava em 10 anos, eu estou achando que vai ser menos, talvez em 5. Bom, diante de tudo isso, eu entendo por que o Brasil e o Vietnã assustam o mundo. E o susto está real aí com o Vietnã. Por que o preço está subindo?
porque a colheita caiu no Vietnã, eles não estão conseguindo mandar o café para a Europa. Então, essa concentração é perigosa para o comércio? É perigosa. A única vantagem é que o Brasil e o Vietnã plantam 2 tipos de café diferentes, mas isso não atrapalhou tanto, porque o Robusta está empurrando o Arábica. Em termos de geografia, estão muito distantes. É um caso diferente do cacau, onde Costa do Marfim e Gana, 2 países pequenos e vizinhos, têm 75% da produção. Por isso que o problema climático lá fez o preço do cacau passar de $2.000 a tonelada para 11.000. Não estamos lá ainda, mas se nós nos tornarmos o maior produtor de Conilon Robusta do mundo, isso vai começar a acontecer também. Embora eu acho que uma mensagem que nós temos que mandar mundo afora e não mandamos é de que o Brasil são muitos Brasis, e isso nós vimos hoje. É muito difícil você ter um problema climático que atinja o Brasil inteiro. Vocês mostraram isso aí, como isso é variável. Mas o mundo não sabe disso. Que distância está, Jano? O oeste da Bahia do Paraná, 2.000 quilômetros? 3. E o Espírito Santo de Rondônia? É um continente. E isso nós precisamos vender melhor para dar mais segurança ao nosso comprador. Nós não somos muito bons de marketing. Bom, Indonésia, Colômbia, já falei, Indonésia, produção cresce, consumo doméstico cresce, o café não vai para fora, fica lá dentro. O consumo aumenta mais que a produção. Então eu gosto de falar nessa palestra, onde está o principal concorrente do Brasil hoje? Vou pedir um favor para vocês. Olhem à direita e olhem à esquerda. Próximo slide. Vocês são os nossos principais concorrentes. Somos nós mesmos. O maior concorrente do Brasil hoje em Arábica e Conilon é o Brasil mesmo. Nós temos que produzir mais para satisfazer essa demanda mundial, e nós temos que mostrar para o mundo essa distância de 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, que nós estamos de latitude 0 a latitude 23 lá no Paraná, né, Pelosi? Então, uma variação muito grande de climas que as pessoas não entendem. Bom, a próxima. Continuando falando de fundamentos, vamos falar do outro lado da moeda, que é o consumo. Na verdade, eu acho que a demanda mundial, o consumo mundial, está crescendo mais do que parece, puxado pelo potencial de consumo de países emergentes e países produtores, e principalmente na Ásia e com café solúvel. Daí vocês vão falar, vem o Carlos Brando com más notícias para o Cerrado. Tenham paciência um pouco. Mas, hoje, a Indonésia é o maior mercado do Sudeste Asiático, é um dos que mais cresce. E 30% do mercado é esse envelopinho aí de 3 em 1. É café solúvel, açúcar e leite. É gozado que nas cidades lá na Indonésia, eles têm uma bicicleta que chama Starbikes, não é Starbucks, é Starbikes, é uma bicicleta que vai com esses envelopinhos vendendo o café na rua. Na China, o café cresce 15% ao ano, mas o consumo per capita ainda é muito baixo. 1,2 bilhões de habitantes, estima-se que apenas 300 milhões consumam café pelo menos uma vez. A China sentiu a pandemia, mas volta a crescer. Quantas lojas vocês acham que tem da Starbucks em Xangai, na cidade de Xangai? 1.000 lojas. 1.000 lojas, é a primeira cidade do mundo que tem 1.000 lojas. O Starbucks tem 10.000 na Índia. E o principal concorrente tem 12.000 lojas
e entrega o café quente nos escritórios nas cidades grandes. Você pede, eles entregam o café no seu escritório. Na Rússia, solúvel representa 70% do mercado. E antes da guerra, o pessoal estava mudando para café especial, para loja, mas isso deu uma parada com a guerra, mas continuam consumindo solúvel. Europa Oriental volta a crescer com o consumo de solúvel. No Vietnã, o consumo já chega a 1 quilo por cabeça, pessoa. No Brasil são 4, mas o consumo é principalmente de torrado e moído, mas o solúvel cresce mais. Gente, na minha opinião, esses são os principais mercados puxando o consumo e puxando o preço também, junto com a Coreia do Sul e o Oriente Médio, com cafés melhores, cafés especiais. Próximo. O potencial de crescimento do consumo nos países produtores da América Latina também é destaque. O Brasil liderou esse crescimento na América Latina. A monodose, a cápsula, foi a nova revolução, mas ela sofreu com a queda da renda na pandemia. As lojas de café também sofreram, mas agora estão voltando. E o solúvel atingiu a marca de 1 milhão de sacas no Brasil, e as marcas baratas cresceram. Por quê? Porque caiu a renda. O consumo não caiu, mas o faturamento dos torrefadores caiu muito. Colômbia e México aumentaram a renda e também o consumo. Programa de consumo Toma Café, que a gente coordenou na Colômbia, fez aumentar o consumo 35% em 7 anos. 35% em 7 anos. Foi um incremento grande. As lojas em todos os países, as lojas de café são aspiracionais, mas elas perderam espaço na pandemia e, curioso, estão voltando com delivery e pegar o café na loja. Uma das lojas que mais cresce em São Paulo hoje é uma portinha, que eu não lembro o nome, que você vai pegar o café lá e leva para o seu escritório. E o setor informal, que já foi forte no Brasil, não está nas estatísticas, mas, por exemplo, ele é fortíssimo no México, ele é fortíssimo na Colômbia, fortíssimo na América Central. Bom, interessante, consumo no México, 2/3 do consumo é solúvel. A gente fala tanto da Colômbia, 45% na Colômbia do consumo é solúvel. Por quê? Por causa do preço. Solúvel na xícara é mais barato que o torrado moído. Bom, próximo. Eu estou falando muito de solúvel, vocês estão falando, pensando má notícia para nós aqui, mas a escada do café que a PIA desenhou, ela mostra que o solúvel e o robusta abrem caminho para os arábicas. Como que isso acontece? Se vocês olharem à esquerda, os países que tomam chá, países que consomem chá, eles entram no café pelo solúvel, pelo spray, o solúvel em pó. Melhora a renda ou melhora a qualidade, eles vão para o liofilizado. E muitos deles vão depois para o torrado e moído e para o expresso. Do outro lado, os jovens começam hoje com cafés gelados, energéticos, refrigerantes. E eles vão para onde? Pronto para beber, o café gelado, etc. Que é basicamente solúvel. Mas depois eles vão evoluindo com o milkshake, com o expresso, o cappuccino. Então eles vão evoluindo. Veja o que está acontecendo com o consumo em casa nos Estados Unidos. Primeiro produto, primeira forma de preparação em casa é o filtro. Segundo é a cápsula. O terceiro era o expresso. No ano passado, a bebida pronta para beber passou na frente do expresso. Ela não dá trabalho, está pronta aqui. Expresso precisa máquina, precisa mão, etc. Isso mostra a força do solúvel no mundo. Por que vocês acham que a Dreyfus comprou a Cacique 15 dias atrás? Porque eles estão vendo um espaço para fornecer café solúvel. A OFI, a Holanda,
tem uma fábrica no Vietnã, acabou de fazer uma em Linhares, no Espírito Santo. A EISA, a Econ, tem fábrica de solúvel no México. Então nós estamos num mundo que está mudando, mas o importante não é que é ruim que as pessoas estão bebendo solúvel. Muita gente nova está começando, o consumidor novo, começando com solúvel, e ele vai mudar para os outros produtos. Por isso que é muito importante essa iniciativa da BICS, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, de fazer uma metodologia para análise sensorial do solúvel. Estão querendo reposicionar o solúvel no mercado também como uma bebida de qualidade. Vão criar selos, como tem a BIC, e vão levar essa metodologia para fora. Bom, vindo agora um pouco para o Brasil, refletindo um pouco, próximo, por favor, que vocês já falaram, 3 geadas seguidas e seca que precedeu e sucedeu a geada. Gente, as mudanças climáticas, altas temperaturas inclusive, continuam e assustam o mundo do café. Elas também estão por trás do que está acontecendo na América Central, no Vietnã, na Colômbia. E o que está acontecendo no mercado só reforça isso. Ninguém está falando que é por causa de mudança climática, mas quando você escuta o que está todo mundo falando, é isso. A próxima. O reflexo do que aconteceu está nessa tabela com dados da Conab. Os dados da Conab são sempre mais conservadores que os outros, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, é que hoje a estimativa da Conab para 24, 58 milhões, há estimativas do comércio, do USA, etc., de 70 milhões de sacos. Se você fizer 70 menos 58, dá 12. Gente, 12 é a produção da Colômbia. Como que dá para você trabalhar no mercado com essa amplitude de números? Isso mostra também a relevância do Brasil no consumo mundial. Você pode ou não produzir uma Colômbia aqui dentro. E, aliás, algumas das regiões, o Espírito Santo hoje é do tamanho da Colômbia. Bom, mas a próxima. Preço alto do café, desculpe, não é oportunidade só para nós. Aliás, eu acho que preço muito alto não é bom para o Brasil, é bom para os concorrentes. Às vezes, o pessoal não gosta quando eu falo isso, mas eu geralmente falo, preço acima de tanto, bom para os outros, não tão bom para o Brasil a médio prazo. Pergunta é, será que eles vão aumentar a produção dos concorrentes? Bom, pode ser sim a resposta, por uma razão que eles têm menor impacto de custo de insumo, etc, etc. E talvez eles vão poder cuidar melhor com tratos culturais, colheita e processamento. Mas a minha visão é que esse aumento, eu sou muito mais pro não, porque leva tempo. Não é um ano de preço que você vai ter que pagar dívida, fazer investimento atrasado, que precisa ser feito, e essa é a visão de curto prazo. Eu quero usar esse dinheiro para pagar. Agora, as reações são diferentes nos produtores grandes lá fora, aqueles que têm visão empresarial e as empresas, mas elas são muito poucas. O mundo tem 12,5 milhões de produtores de café, 12,5 milhões. 90% tem menos de 1,5 hectares. Então, os grandes são poucos lá fora. Então, essa perspectiva da durabilidade dos preços depende muito mais do Brasil, do Vietnã e das tendências de consumo do que de um aumento de produção fora de Vietnã, Indonésia, fora dos 10 maiores, a chance é muito pequena. Então vamos seguir com isso. Próximo. Esse gráfico que está aí mostra que a produção brasileira, estranho, cresce independentemente do preço. O que está nesse gráfico aí? Preço
arábica em laranja, robusta em marrom. Produção em amarelo, laranja, produtividade em verde e a área plantada em azul. Isso é média de 4 anos. Por que média de 4 anos? Senão fica aquela montanha russa que ninguém entende. Para tratar desse safra alta, safra baixa, nós trabalhamos com média de 4 anos. Vejam que, de modo geral, não há uma relação direta entre aumento de produção, produtividade e preço. Estranho, né? Houve sim um período de seca no fim da década passada, mas esse gráfico mostra por que o Brasil é muito competitivo. Gente, essa é uma fantástica história de sucesso no enfrentamento do Brasil dos desafios, embora ainda haja muito para fazer. Quando terminaram as cotas da OIC em 89 e 90, o Brasil produzia 10 sacos por hectare, 8 sacos por hectare. E daí o agronegócio acordou progressivamente. Gente, vocês são parte dessa história. A pesquisa foi reorganizada, a extensão rural foi assumida pelos estados produtores de café, foi promovido o consumo interno, que passou de 6 para 22 milhões, aumentou quase 4 vezes. O café do Brasil foi reposicionado com café especial, cafés diferenciados, a cadeia de suprimento ganhou eficiência e o cafeicultor brasileiro é um dos que recebe a maior parte do preço do café no mundo. Finalmente, nós temos financiamento disponível e o cafeicultor tem acesso a eles. Um café hoje vale $1 bilhão. A Colômbia está na maior discussão para liberar para os cafeicultores $90 milhões. Olha a diferença disso, 90 milhões para 1 bilhão. Gente, o resultado dessa curva aí é muito importante. Nos últimos 25 anos, a produção aumentou 80%, de 31 para 55 milhões, enquanto a área plantada diminuiu 20% e a produtividade quase dobrou, de 15 para 29 sacos por hectare. Gente, nós somos todos parte dessa história de sucesso. A próxima. Mas a nossa competitividade não está só dentro da porteira, ela está também fora da porteira. Olha aqui, Brasil e Vietnã hoje têm uma média de produtividade de 35 sacos por hectare. Isso deixa o resto do mundo média com menos de 10, é uma diferença de 3,5. Mas hoje, Brasil e Vietnã têm um ambiente facilitador muito melhor. Esse ambiente facilitador é medido pela porcentagem do preço FOB de exportação que chega no produtor. O Vietnã recebe mais de 90%. O Brasil entre 85% e 90%. O que é esse ambiente facilitador? É assistência técnica e extensão rural, público e privado que nós temos. É a eficiência do mercado, de café, de insumo, de equipamento, existe concorrência. Impostos e taxas nós reclamamos, mas no café é mais baixo que os concorrentes. Financiamento, logística, associativismo, cooperativismo eficiente, já falaram aqui. É tudo isso junto que faz com que o mundo se assuste conosco. Então aqui a gente vê, lá no canto direito, Colômbia, Brasil e Vietnã. O produtor recebe 85% do preço de exportação. Resto do mundo, Uganda, 70%, Quênia, 40%. Na Etiópia, o produtor recebe 25% do preço de exportação. Gente, ele não está nem aí com o preço lá fora, porque o que ele recebe não depende do preço lá fora. Então, não adianta vender bem. O café do Quênia é um dos mais caros do mundo, mas o produtor só recebe 40%. Então não adianta, a eficiência está em outros. Próximo. Falando de novo um pouco dos nossos
concorrentes. O próximo slide, por favor. Apesar de ter sido... Não, passou um, volta um. Aí, desculpe. Apesar de dinheiro ter sido injetado no setor de café desses outros países, muito dinheiro, pela ajuda externa dos países importadores e iniciativa privada, esse dinheiro, o investimento que veio de fora, não foi acompanhado por investimento pelos cafeicultores. Então só vinha o dinheiro de fora. Se o produtor não faz a parte dele, não adianta. Exceções disso foram Brasil, Vietnã, Honduras e Colômbia. E os números mostram aí. Só que onde está Colômbia e Honduras, funcionou ao contrário. A Colômbia já teve 1.200, hoje está em 900 quilos por hectare. Honduras já teve em 900, está em 600. Eles estão voltando por vários problemas. E o Brasil segue crescendo. Mas olhem que a média mundial é abaixo de 600 quilos. Em muitos países a média é 300 quilos por hectare, 6 sacos. Então, não houve multiplicador do investimento pelo cafeicultor. Tinha dinheiro vindo de fora, treinamento e tudo, mas o cafeicultor não fez a parte dele. Por quê? O investimento para o produtor depende da produtividade e depende da renda. Vamos falar um pouco de renda. Próximo. Um conceito muito importante hoje é o que a gente chama de renda de bem-estar. Em inglês chama living income. Existe uma metodologia para calcular quanto que o produtor necessita para viver, não é sobreviver, é para viver, educar os filhos, progredir. Isso é calculado como? Está aqui à nossa esquerda, renda de bem-estar. Você precisa para alimentação, moradia, transporte, escola, roupa, saúde, etc. Isso é o que determina a renda de bem-estar. Bom, do lado direito, nós temos ali aquela coluna, onde lá embaixo está escrito receita líquida da propriedade. É a produção que você consome, o frango e o milho que você planta para consumir, é a receita da cultura secundária que você vende e é a receita da cultura principal. A receita de fora da propriedade é o trabalho que se faz para o vizinho, é o emprego que alguém da família tem na cidade ou o negócio que o cafeicultor tem. E outras fontes de renda, remessa que vem do exterior, dinheiro no banco, etc. Daí no meio você tem essa linha pontilhada, que é o mínimo onde você está, é a renda de bem-estar. Se tudo isso aqui tiver para baixo, tem um déficit de renda. Se tiver para cima, tem um excedente de renda. Meus amigos, os dados que eu vou mostrar para vocês em seguida são únicos no mundo. Únicos no mundo porque ninguém viu? Não. Porque o Brasil é o único país no mundo onde a maior parte dos cafeicultores estão acima da renda de bem-estar. Próximo, vocês vão gostar desse slide. Veja o resultado do estudo de renda de bem-estar por região que a plataforma global fez no Brasil. A cor forte é a renda do café. A cor fraca são as outras rendas. Esses foram 2.000 produtores entrevistados até 100 hectares. Esses dois riscos que estão aqui embaixo é a renda de bem-estar pela metodologia internacional, a linha interrompida, e a outra é a renda de bem-estar do Diese, que é um pouco maior. Conclusões: todas as regiões brasileiras têm renda média sempre superior à renda de bem-estar. A renda complementar é mais importante nas matas de Minas e no noroeste do Espírito Santo. Agora, vejam vocês o Cerrado.
É a primeira coluna aqui. Vejam a renda do produtor no Cerrado. Segundo, Matas de Minas, Sul de Minas, Centro-Sul do Espírito Santo, Norte e Noroeste do Espírito Santo e a média do Brasil. Agora, coisa muito importante, por que a plataforma global do Brasil está muito interessada hoje no pequeno cafeicultor? Próximo, por favor. Estes são os resultados por tamanho de produtor. O Arábica são as 5 colunas da esquerda, o Conilon são as 2 colunas seguintes e o último é a média. Melhor desempenho no Arábica, mais de 10 hectares. No Conilon, mais de 50 hectares. Não é com o preço de hoje. Hoje deve estar muito diferente. Isso é preço de 2 anos atrás. Vulnerabilidade. Arábica menor que 10 hectares. É difícil para o pequeno produtor. As colunas começam com Arábica 0,5, Arábica 5,10, Arábica 10,20, Arábica 20,50, Arábica 50,100. Conilon 0,50, 50 a 100. E, muito interessante, os pequenos produtores de Arábica 1 a 5 hectares e de Conilon têm uma dependência muito grande de renda complementar. Olha como a faixa amarela deles é bem maior a faixa laranja do que a faixa vermelha. Isso é uma coisa importante para o pequeno produtor. Ele depende muito do que ele ganha fora da fazenda. Como eu disse no começo, Brasil não é um mar de rosa. Nós temos problemas, dificuldades com pequenos produtores, inclusive aqui no Cerrado. Vocês sabem disso. E esse é o ponto fraco que a plataforma global do café vem atacando. Bom, próximo. Falando em mudanças climáticas, todo mundo viu que elas são um problema crescente. Será que só aqui? Será que as secas dos anos recentes são extraordinárias? Ou é um padrão velho? Ou uma tendência nova? Nós precisamos pensar hoje muito em resiliência climática. Mais água no solo, como se mede, como se aumenta, princípios de armazenamento, disso vocês vão falar aqui o tempo todo, não vou falar disso com você, também não é o meu ramo. Sistema radicular mais profundo, cobertura vegetal, quebra-vento, orientação sentido noroeste, ninguém ligava para isso antes, agora estamos ligando. Sombreamento, será a solução? Volto a falar disso. Nós estamos falando de soluções integradas, agricultura regenerativa, ESG, meio ambiente, governança, aspectos sociais. A próxima. Gente, olha o impacto do aquecimento global nesse pequeno exemplo, nesses 2 relógios termômetros lá. Solo sem cobertura, 54 graus. Solo com cobertura, 20 graus. Precisa falar da necessidade de 70, agricultura regenerativa. E as geadas é um fenômeno novo. Será que é porque está esquentando tanto que está esfriando mais? Eu lembro, nos anos 2000, eu saía de Pinhal, ia para Machado, para Varginha, e o pessoal perguntava, por que não tem café para baixo dessa linha? E eu falava, é a linha da geada, ninguém planta para baixo porque queima. O que aconteceu? Todo mundo plantou para baixo. O que aconteceu? Queimou. Eu tenho um amigo que diz, não estou nem aí, porque de 94 até agora, eu ganhei tanto dinheiro, que foi até bom que tirou, eu planto de novo. Então tudo é uma questão de cabeça. Mas, o que vem acontecendo com as colheitas recentes? Floração boa, produção menor, pela seca, ou mesmo pela alta temperatura com irrigação. Então a gente fica assustado, que não é só olhar a florada agora, é olhar muito o que acontece depois. Próximo. A agricultura generativa já não é mais do que moda, é o ESG. E nós vamos ter que trabalhar com ela com aquecimento global. É isso que nós temos que pensar, em diminuir carbono, vender carbono
gastar menos, aumentar a resiliência. Papel do biológico, temos muito a aprender. E hoje nós temos que pensar como que nós vamos ganhar dinheiro em cima dessa agricultura regenerativa. A próxima. Uma pergunta que se fala muito hoje, tanta coisa, escaldadura, raízes mais profundas. Uma pergunta que fica é o quebra-vento. É a pergunta que mais fazem para a gente lá fora. Brasil vai virar café sombreado? Essa é uma pergunta para vocês, doutor André Fernandes, porque dizem que o quebra-vento diminui muito o vento e gasta muito menos água, que o Brasil vai ser o país do quebra-vento e não da sombra. Eu acredito nisso. Eu tive o prazer de ser professor junto com o doutor Ângelo Paes de Camargo, e ele falava o quanto de água que economizava. E eu acho que esse é o caminho do Brasil, porque na nossa latitude, sombrear, a produtividade vai baixar muito. E sombra interfere com colheita mecânica. Café sombreado e colheita mecânica, estou para ver ainda. Então precisamos pensar muito. Bom, agricultura regenerativa, papel das APPs, em que o Brasil se destaca como regulador climático, abrigo de predadores naturais, retenção de água no solo. Mas eu tenho algumas provocações para vocês. Irrigação, já se falou aqui do poço de 600 metros de profundidade, outorga cada vez mais difícil. Então, próximo, tem desafio também aí. E sombra, na nossa latitude, a palavra ali está errada, não é altitude, é latitude. E essa história de praga e doença é uma coisa que pouca gente está pensando, mas existe uma tendência para melhorar a qualidade do café, nós temos mais espaço entre a colheita e a floração, entre a floração e a colheita. Será que isso vai dar mais chance para a doença? Pergunta que fica para vocês. Mas o Brasil vai encontrar soluções. Gente, o próximo. É dentro desse enfoque em ESG que a Plataforma Global do Café, a GCP, com o grupo de trabalho Brasil dela, ela definiu 7 elementos de implementação da agricultura regenerativa e suas respectivas práticas, referente a solo, biodiversidade, água, ambiente facilitador. E a plataforma está pensando no pequeno. Vocês aqui que são médios e grandes, vocês têm agrônomos. E o que é o grupo de trabalho Brasil da Plataforma Global? É um conjunto de agrônomos, técnicos, economistas, engenheiros, que são membros e participantes das iniciativas de ação coletiva. Então estão sentando, discutindo para criar esses elementos de implementação da agricultura regenerativa no Brasil. E como que vai ser, em resumo, esse Cafés do Brasil 4.0, a próxima? Os Cafés do Brasil ESG, Cafés do Brasil do futuro. Fica aqui para mim o que eu acho para vocês que são agrônomos pensarem. Agricultura regenerativa, controle de pegada de carbono. Temos que desenvolver assistência técnica e extensão rural via internet, com tecnologia digital, para passar do atendimento do pessoal para o virtual. E precisamos ter treinamento para essa tecnologia e porcentagem de conexão. Não adianta o cara ter o smartphone se o smartphone só funciona na cidade. Ele tem que funcionar no campo. E se vocês agrônomos aqui estão preocupados que vocês vão perder emprego por causa de assistência técnica digital, esse pessoal não tem dinheiro para pagar agrônomo. Por isso que eles dependem da assistência técnica. E a Plataforma Global está trabalhando com o C-Café, no produtor informado digital sustentável, e o maior parceiro nosso é o Senar, com esses programas também de educação à distância. Nós precisamos aumentar esse apoio ao pequeno produtor. Nós temos que ter em mente esse gerenciamento integrado para a lucratividade.
com produtividade, acesso ao mercado e sustentabilidade, não só do produtor grande, mas do pequeno. E nós temos, André, você é reitor, nós temos que mudar o currículo da agronomia, que é uma batalha isso. Eu já tentei. Para quê? Para incluir sustentabilidade, mais economia, gerenciamento e marketing. Porque vocês agrônomos saem muito com a parte técnica, mas precisa acrescentar valor. E para isso nós precisamos mudar o currículo da agronomia. Bom, gente, nós não podemos esquecer que nós não vivemos num mar de rosas. Nós temos também gargalos de competitividade e sustentabilidade fora da porteira. Preço de insumo, o Brasil usa muito. Precisamos pensar mais em barter, financiamento, alternativa técnica. Precisamos melhorar a nossa logística. Já pensou se você tivesse uma ferrovia daqui para Santos, daqui de Araguari, que maravilha que seria? Precisamos de portos mais eficientes. Vitória exporta muito pouco. Nós estamos numa distância maior dos consumidores. A América Central está perto dos Estados Unidos, a África está perto da Europa. Então nós temos que melhorar. Burocracia trabalhista. Hoje ninguém quer colher café registrado. O que nós vamos fazer para dizer que nós somos sustentáveis socialmente? Burocracia tributária e empresarial. Nós precisamos brigar para manter os benefícios fiscais à exportação. A Lei Candir, que estão falando, vamos cancelar e cobrar ICMS da exportação de café. Marketing e comunicação. E eu deixei por último o EUDR, a diligência da União Europeia. Isso é uma preocupação grande para todos os produtores, muito mais para os outros do que para nós. Na verdade, nós estamos muito melhor que os concorrentes com as atividades do Secafé, CNC, o Silas deve ter dito ontem, do MAPA e tudo. Nós estamos na frente, mas cumprir vai ter custo para o produtor. Então, embora talvez não afete a nossa competitividade, vai afetar o nosso custo. Próximo. Agora, uma coisa que me chateia muito no Brasil é que nós temos pontos negativos, passivos, aparentes e alguns que são reais. Mas o fato de nós termos um pitbull na comunicação do café e não um vira-lata atrapalha muito. Sempre falam que o brasileiro é um vira-lata, nós não temos orgulho do nosso país, etc. O cara chega no aeroporto, o visitante, você vai buscar, ele fala, o aeroporto está ruim. Você fala, está ruim mesmo. Em todo outro país que você vai, o cara fica bravo, fala, o aeroporto está bom. Agora, no café, nós somos pitbull. Então, quando fala de condição degradante de trabalho, nós ficamos bravos que não tem. E tem. Quando fala que usa defensivo demais, o uso de água, está começando a se falar isso também. Então nós precisamos tomar cuidado com essa comunicação nossa. Nós temos que entender que nós temos que ser mais humildes. Nós somos os maiores produtores do mundo, mas não somos humildes. Próximo. E a comunicação externa é importante para nós, porque 60% do nosso café é exportado. Nós temos que evitar a comunicação errada que diz, não temos problema. Eu me lembro, um ano atrás, quando houve um problema de trabalho escravo no Brasil e trabalho infantil na Guatemala. Nós falamos, trabalho escravo é estatisticamente insignificante. Eu tive numa reunião da plataforma global do conselho, um conselheiro perguntou para mim assim, assassinato, homicídio é estatisticamente irrelevante? Ele é 0,5% na Europa. E você está dizendo para mim que 0,5% de trabalho escravo é permissível? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Nesse mesmo tempo, o que a Guatemala falou? Sim, nós temos trabalho infantil e estamos trabalhando para corrigir. É isso que o consumidor espera escutar. Uma reação criativa, comunicação positiva e construtiva. A próxima. E a GCP vem abordando esses passivos do café no Brasil com o pequeno produtor. Nós temos uma iniciativa de bem-estar social.
que une torrefador, comércio, ONGs, eles que pagam a conta. Nós temos uma iniciativa de uso responsável de agroquímicos. Reciclagem, construímos 850 espaços pequenos para pequeno produtor guardar o pesticida e o fertilizante não em casa. Então são coisas que nós queremos incorporar no dia a dia da vida do pequeno produtor. E a GCP foi pioneira no próprio assunto do glifosato, com a iniciativa do manejo de mato no Espírito Santo 2 anos atrás. E só para lembrar a vocês, a próxima, a GCP Brasil tem hoje 2 iniciativas de ação coletiva. Próximo, um orçamento de mais de 12 milhões de reais. E quem está pagando essa conta? A indústria e o comércio internacional de café. Não está saindo um tostão do produtor brasileiro. A iniciativa de ação coletiva Uso Responsável de Agroquímicos e a iniciativa coletiva de bem-estar social. E nós estamos trabalhando também com a criação de um código global de referência de sustentabilidade do café. E por que isso? Porque o mundo não quer pendurar mais uma montanha de etiqueta no café. É certificado por A, certificado por B, é orgânico, é fair trade, não sei o que mais. O mundo quer saber se ele está consumindo café certificado ou não. Eu tive uma conversa na época que eu fui do conselho da UTS com o vice-presidente de marketing do McDonald's. E a gente queria convencê-lo a colocar o logo da UTS no McDonald's. E era uma senhora. Ela começou a rir e falou assim: meu filho, você acha que nós chegamos a 25 mil lojas no mundo, sendo uma árvore de Natal onde a gente pendura as coisas? Não, eu só quero o M grande. Assim é com a carne. Se eu tenho um problema com a carne, alguém me diz de onde a carne veio e eu não compro mais. Eu não preciso dizer que foi a entidade A, B ou C que certificou. Então a ideia desse código de referência de sustentabilidade do café e a equivalência é criar uma base para melhora contínua. Essa é a ideia de fazer. A próxima. Então, esse código de referência de sustentabilidade do café foi criado para criar uma referência mundial básica de sustentabilidade, para criar uma linguagem comum de sustentabilidade, principalmente e inclusive para o consumidor. E hoje já são equivalentes o 4C, o Rainforest Alliance, os traders, Econ, Inveritas, a brasileira, exportadora Guaxupé, e tem outros a caminho. Esse código de equivalência é baseado no Código de Referência e Sustentabilidade, é baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E tem um grupo técnico permanente que analisa o que incluir e o que não incluir. Essa é a ideia o tempo todo. Bom, esse código, próximo, esse código de referência da GCP serve de base para um relatório